beleza? Estamos no ar! Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um Comentando RPG, dedicado a uma série de vídeos em que nós comentamos sobre as lore sheets da linha quinta edição de Vampiro à Máscara. Já matamos as lore sheets todas do livro básico da quinta edição. E estamos atualmente passando pelas lore sheets dos Anarco, ou Anarch se vocês preferirem. E para hoje nós vamos passar pelas ruínas de Cartago e pelo sangue infectado. Pode ser que seja um outro nome depois que prefiram traduzir, mas por enquanto fica essa ideia de que é um sangue contaminado. E estamos quase chegando ao final, porque depois dessas duas só vai ficar faltando uma. E aí a gente já deve meio que fazer uma combinação com o início do suplemento da Camarilla, as lore sheets do suplemento da Camarilla. E aqui, fazendo parceria com o Rafael Oliveira. Rafael, diga um oi aí pra galera. Fala galera, tudo bom? Beleza. Gente, inicialmente deixa eu fazer aqui uma justificativa. Infelizmente nós não iremos mais contar com a companhia do nosso brother Everton. Ele pediu para dar um tempinho. Não sei se ele irá retornar posteriormente, mas respeitamos o desejo dele de dar uma ausência. E eu e Rafael iremos tocar os comentando do RPG sobre lore sheets aqui. E temos uma possível novidade. Foi uma novidade que o próprio Rafael deu a ideia e eu disse, bora meter bronca. Dele convidar pessoas da comunidade, seja de Vampiro à Máscara, seja de Mundo das Trevas, para vir aqui junto com a gente também participar desses comentários. Sempre uma pessoa nova por cada vídeo, então a pessoa responsável por isso vai ser esse moço aqui embaixo. É ele que vai ser o agenciador de convidados, né, Rafael? Exatamente. Se você tá vendo o vídeo e eu ainda não falei com você e você me conhece, então chega em mim tanto no Facebook quanto no WhatsApp, troca uma ideia comigo e aí a gente vê, ou então com o próprio Raga. E aí a gente troca uma ideia pra te colocar aqui, pra comentar junto com a gente. Boa, porque a gente gosta de galera junto da gente, ajudando a trazer perspectivas, porque não existe ninguém aqui com a razão, todos nós com uma perspectiva e que juntos podemos construir uma paisagem que pode ser legal para todo mundo, né, Rafael? Exatamente. Inclusive, só para fazer assim, só um breve comentário, o jogo tá chegando no Brasil, né? Finalmente tá chegando nas mãos dos jogadores brasileiros e assim, eu tô tendo a experiência de começar um jogo com uma galera novata, então uma galera que também tá começando a comentar também nos grupos e tal. Que experiência da hora! É muito legal você pegar um recomeço, sabe? Você dar um passo para trás para poder acompanhar o pessoal que está chegando agora. Então, se você for um pouco mais veterano e tiver a oportunidade de fazer isso, faça, mas faça mesmo. E esquece os vícios antigos da comunidade, os vícios antigos do jogo, entendeu? Até joga um pouco o metaplot pra cima e abraça esse pessoal novo que tá chegando. Sim. E Rafael, eis que surgiu um candidato para aparecer aqui conosco. Está aqui com a gente o Pedro Nogueira da Nação Garou. Oh, aí sim, caralho! Mano, eu sou... Olha, chega a arrepiar. Mano, eu sou muito fã da Nação. Eu sou fã do... Especificamente. Tá. Vem pra cá, Pedro. Vai ser muito bom te receber, velho. Pedro, se tu puder depois, bora trocar uma ideia pra semana que vem. Tu tá aqui com a gente ajudando a comentar essas lore sheets. Topa? Aí tu escreve aí no chat. Rafael, bora meter a cara nessas lore sheets? Bora! Então, partiu! Galera, como vocês estão vendo aí, a primeira lore sheet é do Ruínas de Cartago. Vou aqui ler um trecho que eu tirei da página do White Wolf Wiki, que
muito do conteúdo que ele coloca ainda é anterior à quinta edição, a linha quinta edição, então não se espante com algumas informações estarem um pouco assim meio que estranhas. Mas vamos lá. Os Brujah ainda extraem inspiração das lendas dos grandes eruditos e filósofos que floresceram em Cartago, uma cultura onde membros e gado estiveram mais próximos uns dos outros do que qualquer ponto antes ou desde então. De fato, alguns Brujah e alguns outros se lembram de Cartago como a terceira cidade, a herdeira espiritual e política da primeira e da segunda cidades. No entanto, outros contos mais sombrios falam de um culto do sangue degenerado sob ninguém mais do que Troy, o ancestral antediluviano dos Brujah, de sacrifícios humanos, incluindo sacrifícios infantes, a poderes infernais e de conluio entre Troile e a Baal Matusalém Moloch. O príncipe de Cartago na época, um covarde e fracote chamado de Himilcar, o Pálido, falhou completamente em manter essas forças sob controle, e como resultado, o governo dele se tornou tudo menos nominal nos anos finais do Império Cartagiano. Os Ventrue de Roma eram rivais ferozes dos seus primos Brujah em Cartago, quando Moloch atraiu Troile para a dessensibilização e degeneração. A notícia da corrupção endêmica entre os Brujah cartagianos se espalhou para os clãs de Roma. Os Malkavian videntes, os Malkavios videntes Tifosa deram orientação ao príncipe romano da Camarilla, dirigindo ela a agir contra Cartago. E a toreador cartagiana Helena traiu a cidade dela para os romanos, através da antediluviana toreador Artemis Ortia. A Lysander e o príncipe Alcias formaram uma aliança contra os Brujah de Cartago, sob a liderança dos Ventrue romanos. A aliança... Quando a Terceira Guerra Púnica arrasou Cartago em 146 a.C., o coletivo de forças da Aliança Cainita Romana derrotou os mestres Brujah e Baal, e Himilcar foi derrubado com um golpe. No final, Troile e Moloch foram levados ao torpor, entrelaçados em um abraço de amantes eternos debaixo dos campos salgados de Cartago. A dupla está lá misticamente ligada por rituais que originou a Baal anciã, Cibele, a qual se colocou lado a lado com os Ventrue romanos contra Moloch, por razões conhecidas somente por ela. Com a queda de Cartago, os Brujah foram vistos também caindo das graças. Muitas lendas dizem que o comportamento de frenesi do clã remonta à perda do sonho de Cartago. Uma boa quantidade de idealistas do clã se focam estritamente em uma versão da história do clã deles, em Cartago, que é romantizada ao ponto da ficção, enquanto outros veem a queda de Cartago e seus Brujah como um exemplo prático e duro, uma na qual todos os membros têm muito a aprender. Outros Brujah veem Cartago como algo a ser vingado, pois no caso de Menele, cria de Troile, o qual empreendeu uma guerra amarga com a traidora Helena por um milênio, a lendária rivalidade Brujah-Ventrue é pensada por remontar a queda de Cartago, embora alguns acreditam que remonte à queda da segunda cidade, quando Troile supostamente matou o antediluviano Ventrue. Os Brujah não suportam uma pequena quantidade de animosidade para com os Baal, pelas ações deles em Cartago, muito embora, ou talvez precisamente porque, muitos Brujah negam a extensão ao qual o próprio clã deles era cúmplice na corrupção da cidade deles e dos ideais que ela representava nos olhos deles. Alguns tentaram reacender a chama idealística entre os membros que floresceram em Cartago, mas com nenhum sucesso real ou duradouro. O mais perto que alguma vez esteve foi o sonho de Miguel em Constantinopla, o qual foi arruinado quando a cidade foi saqueada e Miguel diablerizado no fim da Quarta Cruzada. Quando Cibele enlaçou Moloch e Troile, ela também destruiu o Tophet Well de Cartago, negando a Moloch o seu monstruoso poder e selando com a queda dos amantes governantes.
Entretanto, nas noites modernas, algo está se mexendo nas ruínas de Cartago, lançando a fumaça de inocentes queimados para o céu noturno mais uma vez. Oferendas medonhas são deixadas em um templo desconsagrado, e a partir do poço da desova dentro emergem vampiros devotados à vontade incompreensível de Moloch. Agora, bom, eu vou entrar na parte do V5 e depois a gente fala realmente das Lore Sheets. Aqui é a parte da V5, é bem curtinha. Você é um vampiro que traça a sua linha de volta ao ápice de Cartago, ou uma tentativa de reconstruir o grande império que se opôs a Roma, controlada pelos Ventrue e Malkavian. Provavelmente do clã Brujah, ou do Banu Hakim, lhe foi ensinado as palavras de seus ancestrais, a carregar o fogo do ódio pela tirania e ânsia pelas noites de quando você poderá estabelecer um domínio onde os mortais e vampiros igualmente possam relaxar da necessidade pela mágica. O conhecimento dos princípios da Cartago vampírica é tanto esclarecedor quanto condenatório. Na primeira vez que um vampiro prova a liberdade deste império caído, eles lutam dentro das restrições da Camarilla. Os sanguessugas que ficam obcecados com as ruínas de Cartago geralmente são pegos em redes de intriga, pagando por sua curiosidade com a formação de pactos inescapáveis. Rafael, cara, tem muita coisa aqui na minha cabeça pra gente comentar, mas eu vou deixar que tu comece. Mano, ó, a lore, né, sobre Cartago, ela é gigante porque é o que pauta o jogo desde a primeira edição, entendeu? É um dos primeiros grandes metaplots, né, do Vampiro à Máscara. Eu não gosto de usar muito isso em noites modernas, porque eu até uso como mau exemplo, porque tem sempre aquele Brujah de 13ª geração que nasceu em Havaí do Norte e está coberto de Cartago até hoje. Tem cidade no norte da África que ele nunca ouviu falar na puta da vida dele. Mas assim, eu acho que o V5 ele tenta dar um pouco de usabilidade para esse metaplot, entendeu? E por mais que eu não apoie, pelo menos isso é louvável, né? Bom, a história de Cartago, se você quiser saber todos os pormenores, tem lá no canal do Rô Amadeu, né? O Segredos de Narrador. Deu pra ver pelo texto que é muita coisa, não dá pra você simplesmente tentar e contar, tem a gente perdeu uma tantas aqui estudando sobre isso. Mas assim, o ponto principal de Cartago, né, para quem vai pegar essa lore sheet de conhecimento, é que vocês vão entender que a galera de Cartago era contra a máscara. Eles queriam conviver abertamente com os humanos, com o rebanho. Exatamente. Então, os níveis da ficha, ela te ajuda a, de alguma forma, influenciar ou atiçar os mortais, entendeu? O nível 5 da ficha, ela inclusive deixa quebrar mais uma vez por história. Mas o ponto principal é que você é contra a máscara. E a máscara, ela é o ponto principal do jogo. Entendeu? Então você vai ter que... quando você tiver explicar isso, vai ser uma questão. E o narrador que estiver aceitando um jogador que pegue essa ficha de conhecimento vai ter que entender que essa vai ser uma questão. Então, peraí, eu estou fazendo um personagem que vai falar sobre Cartago, então isso não vai poder ser, não vai poder ser sair pela tangente. A gente vai ter que falar sobre a máscara, entendeu? Vai ser um jogo em que a gente vai quebrar bastante a máscara, ou vai ser um jogo em que vai ter constantemente pessoas reforçando a máscara, entendeu? Mais ou menos por aí. O que você tem para falar? Olha, eu não quero entrar muito na questão da formação da Cartago. E, inclusive, o Pedro me corrigiu aqui. Muito obrigado, Pedro. Não é cartagiano, é cartaginês. Então fica aqui registrado correto para os habitantes de Cartago ou nascidos em Cartago. Eu quero me focar
eu me diga se eu estiver bastante equivocado, mas eu tô com a sensação que pode ser esse caminho. Ah, nos textos que ele descreve aí, que eu pensei lá do White Wolf Week, Moloch ainda estaria não viva, vamos chamar assim de não viva. E eles meio que forçam a barra aqui na lore sheet, na introdução da lore sheet, que não só os Burha, mas os Banu Hakim têm acesso a essa lore sheet. E aí me remeto a um pequeno conto absurdamente aloprado da Fátima Al-Fakad no suplemento da Camarilla, em que ela sozinha com um negócio lá de tricô despacha pro além um bando inteiro de sabá. Massa velha, né? Égua, bicho, eu não sei quem escreveu isso, mas o cara loucou pra caralho isso. Não era pra tanto. E aí... A gente sai dos anos 90, mas os anos 90 não sai da gente, né? Não, cara, quando eu li aquilo eu disse, não, pelo amor de Deus, cara, será que o cara que tava escrevendo isso não percebeu que tava aloprado, não? Mas enfim, não é isso que eu quero comentar. O que eu quero comentar é que o cara que faz esse relato no conto acho que é um Ventru que vai meio que monitorar as atividades da Ashira, e ele acompanha a Fátima, e no final do conto ela leva ele até vamos chamar assim, de uma catacumba, e lá ela sacaneia ele, ela entrega ele para algum ser antigo para se alimentar dele. Será que não é Moloch? Será assim? É porque assim, né? Oficialmente os Baali ainda não foram introduzidos no V5. Eles podem ser introduzidos no futuro próximo. Tem um suplemento para sair aí sobre, que também vai vir na parte do lado dos cultos, né? Do Cult of the Blood Gods, que é sobre os cultos heréticos, né? Os cultos proibidos da sociedade vampírica. E aí possivelmente vai ser neste suplemento que finalmente vai se falar do Baal. Mas assim, eu já acho que se for abordado ali, o infernalismo vai ser abordado ali sem contexto, que é meio que está acontecendo, que foi o que aconteceu com o Sabá também, entendeu? Aliás, o Sabá não falou sobre infernalismo. Verdade. Pois é, deveria ter falado. Mas você já tem algumas pontas, entendeu? De onde você pode colocar essa galera, entendeu? No Cult of the Blood Gods fala dos Pisanobi, que são os Giovanni, que já estavam aqui antes do Giovanni, né? Era o clã da morte antes dos Giovanni chegarem. E esses caras, eles enfrentaram agora eu não vou lembrar o nome dele, né? Mas é o nome com o qual o Nerdal chegou aqui na América. Calma que eu vou lembrar. Porque quando ele chega aqui, ele se apresenta como o nome de uma criatura, de uma entidade lá do culto azteca. E aí é um nome, né? Aquele nome azteca. Mas agora eu não vou lembrar o nome. Tô pesquisando aqui pra ver se eu acho. E os Pisanobi enfrentaram esse cara. Aqui, ó. Ele escreveu aqui, ó. Hutzpotli. O RPG clandestino escreveu aqui no chat. É o Hutzpotli. Nome complicado. E aí então. E aí os Pisanobi enfrentaram esse cara. Então assim, já tem algumas pontas, né? A própria cidade do México era onde esse cara tava. Onde você pode colocar, independente do Moloch também, porque aqui a própria lore sheet coloca de meio que em aberto, né? Não fala sobre quem é Moloch, o que ele fez, né? Então ele é só citado. Né? Ela, viu? É ela. Moloch é ela. Ah, é verdade, é ela.
Então você não. Então, assim, fica meio em aberto para novos narradores colocarem informações. Entendeu? E eu acho que vai muito mais por essa linha a partir de agora. Pois é, então eu fiquei com isso na cabeça. Cara, eles já colocaram a entender que a Fátima está muito mais focada em botar mais lenha na fogueira na guerra da Gehenna, lá no Oriente Médio, do que realmente promover uma união da Shira com a Camarilla. Ela só está usando o pessoal da Camarilla como um alimentinho da galera que ela quer levantar das catacumbas. Exatamente, a Shira não tá cagando pra Camarilla. Os caras sobreviveram desde antes da Camarilla existir, os caras sobreviveram sozinhos, eles não precisam da Camarilla pra continuar funcionando. Eles precisam da Camarilla pra lutar contra os antediluvianos que estão acordando, é isso. Isso mesmo. E aí fica aquela pergunta: será mesmo que são os antediluvianos que estão fazendo o chamado? Não sei, eu creio que sim, porque tem o lance dos Giovanni não terem sido convocados, porque eles mataram o antediluviano deles, tem toda essa história, né? E tem também a memória da Semana dos Pesadelos, que é recente. Então, eu acredito que sim. Eu acho que não são todos os antediluvianos. Talvez seja mais dois antediluvianos que tenha feito o chamado. Mas eu creio que sim, seja coisa de antediluviano, sim. Porque eu não vejo pra que lado mais seria, entendeu? Não sei que criatura mais fodida dentro do mundo de vampiro faria isso, entendeu? Caim. Porque se você... Caim, é porque assim, né? Eu tenho... É que eu tenho uma visão completamente minha, esquizofrênica e minha, sobre o que são antediluvianos, entendeu? Pra mim, antediluviano é tudo que veio antes do dilúvio. Exato. Então, a terceira geração é antediluviana, a segunda geração é antediluviana, e Caim é antediluviano. E os Matusaléns que estavam vivos antes do dilúvio também são antediluvianos. Entendeu? Antediluviano é tudo. E era um estado de mundo diferente. Entendeu? Então eu tava conversando sobre isso ainda hoje com o meu grupo. Como, assim, pensando um pouco já na cosmologia do mundo das trevas, né? Eu acho que o que é definido como dilúvio dentro do vampiro é a separação do mundo físico do mundo espiritual, da Umbra, entendeu? O momento em que a Umbra e o mundo físico eram um só e depois deixou de ser, entendeu? Como antes do dilúvio o mundo físico e o mundo espiritual eram mais próximos, as próprias criaturas sobrenaturais daquele tempo eram diferentes, entendeu? E é por isso que mesmo o Tremere tendo diablerizado o Saulote, ele se transformou em uma criatura da terceira geração, mas ele não se transformou no antediluviano. Porque os antediluvianos, eles estão em um outro nível de poder. Eles se transformam em Catedral da Carne. Entendeu? O Malcave, ele vive dentro da cabeça dos Malcavianos. Entendeu? O La Sombra diz que ele vive dentro do Oblívio. E por aí vai. Entendeu? E essas são descrições que não cabem dentro do nível de poder dos terceira geração que a gente tem hoje. Entendeu? Então, eu acredito que sim, possa ser um antediluviano. Isso não quer dizer que seja um terceira geração. Pode ser que seja o próprio Caim, pode ser que seja uma segunda geração. No Cult of the Blood Gods tem um culto que são os servidores de Irad. Descreve-se também no Cult of the Blood Gods como esse vários em relação da geração, entendeu? Então pode ser várias coisas, sim, mas uma galera que é daquela época. Entendeu? E eu acho assim que aí já eu tô aqui absurdamente especulando, viu? Tudo que eu tô fazendo aqui é só especulação. Ah, sim, só pra deixar claro. A gente tá aqui pra isso, brainstorm. Porque eles trazem tão pouca informação, mas o gostoso é isso, né?
dá espaço para a gente usar a imaginação Pra gente, e fazer as exatamente. nossas próprias criações. Por exemplo, se vocês quiserem criar uma aventura lá no Oriente Médio, desbravando ou tentando acompanhar a Fátima, meu irmão, cabe só a imaginação do narrador, o que ele quiser explorar. E os personagens dos jogadores estarem assistindo essa cagada toda. Bom, mas enfim, eu acho que eles vão aos poucos soltando essas notícias sobre o que está acontecendo no cenário, sem ao mesmo tempo amarrar pontas. Porque a partir do momento que amarrou uma ponta, vira canon e aí vira aquela frescurada toda. Não pode fugir disso, não sei o que mais e tal. É até bom mesmo não amarrar ponta, deixa em aberto. O que tu acha desse procedimento? Cara, eu acho que assim, como uma coisa que acabou de um pensamento que me atropelou agora mesmo. Como a linha não tá mais só com uma editora, eles estão nessa vibe de terceirizar, e talvez nisso entrem outras editoras, né? Porque por enquanto tá só a Paradox. Mas quando começar a sair os By Night regionais, né? Cada um no seu país e tal, então talvez isso se ramifique mais ainda. Quando você ramifica, o que vai acontecer? O lore vai quebrar. Vai começar a ter contradição. Porque isso já aconteceu lá atrás, quando eles começaram a fazer o Berlin by Night, quando eles começaram a trazer outras coisas. Aliás, eles já quebram o lore com eles mesmos, né? A própria White Wolf quebrava a continuidade o tempo inteiro. Mas essa é uma coisa que vai se intensificar quando entrarem outras editoras na parada. E aí eu acho que eles não querem prender, né, as editoras. Então por isso que sejam até uma coisa de linha editorial manter as pontas soltas, entendeu? Porque aí você dá margem para cada um trabalhar do seu lado sem um pisar no calo do outro. Eu acho que como visão de negócio funciona bem para você não quebrar a credibilidade, né, do cenário como um todo. Só que a gente que é cadelinha de metaplot, a gente fica, né, querendo mais, a gente quer acompanhar a novela. Rapidinho. A gente está desacostumado a criar a coisa, né? A gente está acostumado a receber informação e jogar na mesa. Entendeu? Rapidinho, só falar aqui uma coisa aqui pro meu filho. Manda ver. Pronto. É porque ele tava batucando na mesa, eu tava com medo de estar vazando o som pra cá. Aqui não vazou. Ótimo, perfeito. Vamos lá. Bom, bora agora nos focar no que de mecânica e benefício as lore sheets fornecem ao personagem. Tu pode ver pra gente? Posso. Bom, dando resumo, como eu já falei, né, repetindo, a lore sheet é mais para você lidar com rebanho, né? Então vamos lá. Na primeira, você é historiador do clã. Você estudou, né, a história do apogeu de Cartago e seu declínio. Normalmente já cita no nível do poder que normalmente quem pega esse nível são os Brujah, La Sombra e os Banu Haki, que são os clãs que participaram desse apogeu de Cartago. O que você ganha com isso? Você vai ganhar um dado bônus em testes sociais todas as vezes que você puder usar esse conhecimento, porque você é reconhecido como um reconhecimento de historiador, entendeu? No clã. Segundo nível, orgulho. O que você ganha ao invocar essa ascendência? Você fala com mais confiança, atrai a atenção dos colegas rebeldes. Você ganha 2 dados em teste de liderança para liderar outras pessoas contra uma opressão flagrante. Então, aqui você já começa a ter aquela coisa do rebelde, aquele estereótipo do rebelde Brujah, né?
Ah, e isso aqui funciona bem, bem pro suplemento anarco, né? Tá dentro da temática do anarco. O terceiro a morte aos tiranos. De novo, você vai ganhar um dado bônus todas as disputas contra alguém que tem autoridade contra você. Entendeu? Então é pra você virar o jogo. Percebe ali lá no 2 que ele funciona contra o rebanho, e aqui no 3 já é uma coisa mais pessoal sua, entendeu? O 2 é pra você levantar uma revolução, você não necessariamente de rebanho, você também pode falar sobre outros vampiros, mas basicamente é pra você levantar uma revolução. O 3 é pra você ganhar um bônus contra o líder, né? 4 é a vontade de Moloch. Esse aqui eu vou ler que ele já é mais bacana. Em seu apogeu, a Cartago vampírica era liderada pelo Bruhá Antediluviano e seu consorte, um Matusalém conhecido como Moloch. Essa dupla se indulgia em milhares de sacrifícios humanos, banhando no sangue dos jovens, promovendo orgias de decadência primitiva e, mesmo assim, de alguma forma, nunca sucumbindo à besta. Você inverteu sua própria besta, descobrindo que ao realizar ações nojentas e rituais inumanos, você pode alimentá-la e nunca perder o controle. Sua maestria sobre o monstro interior, de alguma forma, te concede um charme infernal que você pode usar para atrair jovens vampiros imortais inocentes para servi-lo. O que isso significa mecanicamente? Pela minha interpretação, significa que você vai ignorar a sua besta. Entendeu? Em alguma periodicidade que você vai definir junto com o narrador. Entendeu? Ou melhor, você vai transformar a sua besta em algo que te nutre, ao invés de algo que te sabote. E aí, o nível 5, você é um defensor da Nova Cartago. Planos foram colocados em movimento, você já tem uma cidade anarquista selecionada onde a máscara cairá em breve sem ser atacado por agentes mortais. Até que chegue o momento, você pode quebrar a máscara e se safar nessa cidade uma vez por história, não importa a gravidade da quebra. Olha o peso, entendeu? Você quebrar a máscara é um negócio muito grave pra coisa, pra crônica. Levanta suspeita, entendeu? Ainda mais num cenário em que a segunda Inquisição tá com olho em tudo quanto é lugar. É muito crítico, entendeu? Então isso é uma coisa que precisa realmente ser conversada e acordada antes, entendeu? Porque senão o que acontece como resultado dessa crônica vai ser que você vai dirigir a sua crônica para alguma coisa parecida com True Blood, que é uma série que tinha de vampiros, onde os vampiros coexistiam com humanos, entendeu? Então pensa que você já tá... Quando você chega no nível 5 dessa lore sheet, você está caminhando para algo bem distante do que é o status quo do que o livro apresenta do vampiro, e que a gente está acostumado a ter como status quo, entendeu? Desacostuma a ter status quo. A gente pode criar uma outra realidade, entendeu? Tu sabes que no livro Anarco, Manaus ele é descrito como tentando reestruturar Cartago no meio da Amazônia. Chegaste a ler isso aí? Li. É o ponto do que se passa em Manaus, não é? Esse mesmo. É um que eles que tem uma galera que vai para Manaus, eles estão agindo livremente, né? Três sabá foram para Manaus. E aí tem 3 sabá. Isso. E aí eles começam a abraçar vários começam a fazer aproximação. Exatamente. E aí o narrador, que não é do sabá, do anarco, eles se declaram anarco, né? Pelo menos naquele momento do conto, porque o conto é contado na década de 80, então a gente não sabe como é que está nos dias de hoje.
o narrador diz que a cidade é anarco e que a cidade tenta levantar a bandeira de Cartago, tipo como se fosse uma nova Cartago. E aí pode ser o caso de uma lore sheet como essa sendo aplicada numa cidade como Manaus. Sim, é verdade. Uma forma de você trazer uma nova Cartago é isolando a cidade, né? Ou escolhendo uma cidade que já é isolada naturalmente, entendeu? Porque dentro de... Você consegue controlar o que vai acontecer quando você quebrar a máscara dentro de certos limites, entendeu? Quanto maior esse limite, mais descontrolado vai ficar. Então, se você fizer isso em uma área específica e controlada ali, isolada, você pode transformar uma cidade numa placa de Petri, né? Perfeito. Bom, tem mais alguma coisa que tu queira comentar sobre essa lore sheet? Sobre essa lore sheet, eu acho que fechamos, né? Já falamos até bastante. Foi? Não, a gente expandiu horrores, mas esse é um marco da história de Vampiro à Máscara que tem ramificações absurdas. Dá pra gente fazer várias conexões, como as que a gente fez aqui hoje. Inclusive, exatamente. Inclusive, mais pra frente a gente vai falar sobre os Meneleanos, que aparecem lá, acho que no Children of the Blood, que é um culto a Meneleu, que é um grande defensor de Cartago. Que é uma outra coisa completamente diferente do Ruínas de Cartago. E a gente já falou lá atrás sobre os descendentes de Helena, que foi quem afundou Cartago. Então, como é que essas lore sheets elas se relacionam? Entendeu? Como é que um descendente de Helena se relacionaria com alguém que estuda Cartago, que quer trazer uma nova Cartago? Né? Como é que a Helena reagiria se ela soubesse que tem gente querendo trazer uma nova Cartago? Entendeu? Então vocês podem já começar a fazer esse jogo, né? Desde o começo da crônica vocês já têm a trama inteira já, entendeu? Já roteirizada, né? A trama vai ser sobre Cartago, sobre a nova Cartago. E aí um pega sobre Helena, um pega sobre Meneleu, um pega sobre a ruína de Cartago e vambora, entendeu? Então é isso. Vamos à segunda lore sheet da noite, que é Blood Plagued, e eu tô aqui inicialmente traduzindo como sangue infestado. Vocês podem depois ter alguma opção, mas é só para dar a ideia de que é um sangue contaminado por alguma substância que está causando algum mal aos vampiros. Vamos aqui, quase não tem nenhuma informação. Eu coloquei praga do sangue. A minha tradução pessoal como praga do sangue. Cabe tranquilo. É só para passar a ideia de que é o sangue contaminado por alguma coisa. Vamos lá. Não tem informação nenhuma anterior, nas edições anteriores, é coisa nova. Então vamos à leitura dela. Os vampiros são imunes à maioria das doenças, mas algumas pragas abrem seu caminho até o Vitae e transferem-se do vampiro para o recipiente com facilidade. Recipiente que eu estou falando aqui é a fonte, a pessoa em que o mortal em que os vampiros drenam o sangue. Rebanho. Isso. Enquanto os outros se deterioram e mutam, tornam-se algo ameaçador somente para os vampiros hospedeiros. Uma praga do sangue, às vezes conhecida como a maldição, alastradas através da sociedade mortal viva no final do século XX, dizimando domínios e derrubando vampiros não importando seu clã ou status. Gustavo Brandestein, ex-príncipe de Berlim e ancião poderoso, foi uma das vítimas do contágio de maior perfil que levou incontáveis amaldiçoados ao frenesi e forçou o Vitae a escapar através de todos os orifícios até a vítima ter murchado e morrido. É dito que a praga do sangue se extinguiu ou foi curada através de um grande ritual de sacrifício. Infelizmente, a praga pode apenas estar adormecida, como muitas de suas vítimas. Essas infecções se levantam novamente e novamente através dos séculos. Rafael,
eu vejo aqui que ele faz um link com a cidade de Berlim. Tem algum suplemento dos livros antigos que fala disso? Então, eu não li o Berlin by Night para saber do Bridenstine. Não sei se fala da praga de sangue lá, mas eu sei que tem algumas referências muito leves à praga de sangue. No começo dos Clan Novels, ali no Toreador ainda, ele tem uma passagem em que a Vitória cita que Atlanta está se recuperando de uma infestação de uma praga. Que muitos morreram, não sei o que e tal. Fala alguma coisa sobre a Camarilla estar se recuperando depois de uma praga que dizimou uma grande população vampírica da cidade. Entendeu? É isso que fala. E é só. Isso não é citado novamente em nenhum outro ponto da saga. Entendeu? E a bem da verdade, tinha o defeito, né? Na terceira edição e depois que lançou o livro do jogador da segunda edição, portador de sangue infeccioso, né? Normalmente, isso queria dizer a AIDS, né? Porque ele não falava nominalmente. Aliás, eu acho que falava nominalmente da AIDS, que foi uma grande questão dos anos 90, né? Começou nos anos 80 e se alastrou pelos anos 90. Nos Estados Unidos isso era uma questão muito forte, né? E quando lançou o Vampiro, como naquela época eles não se esquivavam dessas questões, surgiu essa oportunidade, né, de você falar, de você abordar como é que a crise do HIV se alastrou dentre os vampiros. Eu já participei de uma mesa em que tinha esse plot, em que um jogador que ele conscientemente, como tática, né, ele infectava o rebanho dos outros vampiros com HIV. Um pouco mais sensível, tem que ver com quem que você está jogando, se é uma galera... Mas a gente estava nos loucos anos 90 e as coisas eram retardadas naquela época. Hoje, se vocês forem fazer algo do tipo, por favor, conversem. Por favor, conversem. Entendeu? Então, assim, tem algumas referências anteriores, sim, mas nada canônico. Eu particularmente, eu acho essa lore sheet tão bosta que eu acho que esse é um plot que eles plantaram e falaram, vamos ignorar. Não é exatamente o que está aqui, mas na primeira edição tem uma aventura que talvez tenha algum link com isso aqui, que é o Alien Hunger. O Alien Hunger, ele explora a maldição vampírica de um ponto de vista um pouco mais científico, entendeu? Como se fosse uma infestação mesmo, como se fosse uma doença, entendeu? E é o que essa lore sheet faz. Então, assim, vocês podem procurar o Alien Hunger para se basear também, entendeu? São todas referências, mas você percebe que são referências leves e que mais tarde a própria editora vai deixando de lado, entendeu? Assim, não é exatamente esse plot que está posto por essa lore sheet, mas a gente está explorando por assim dizer, uma praga também. Acho que a gente pode chamar de uma praga porque tem efeitos viróticos envolvidos. Um dos personagens de jogador é um bicho doido, né? Um dos personagens jogadores ele tem como objetivo de vida ou de não vida extinguir os vampiros da cidade. E aí ele é bioquímico, biólogo, e ele sempre fazia questão de dizer, olha,
estou desenvolvendo aqui uma composição virótica que possa ser nociva aos vampiros. Toda vez ele dizia, ele fazia questão, gasta um tempo com isso, gasta um tempo com isso. E ele sempre vinha trazendo alguns sinais de lore que pudesse se encaixar. Ele foi fazendo rolagens de dados que permitiu com que ele chegasse a uma virose que ele pôde espalhar entre os mortais, em uma parcela dos mortais. E esses mortais, o sangue deles se tornou não nutritivo aos vampiros, forçando com que os vampiros tivessem que ir para outros territórios buscar alimento. Olha a cagada. Olha a cagada. Não sei se eles estavam com essa intenção nessa lore sheet, mas é muito similar a isso que tu descreveste também da mesa que você narrou, mas é algo que não precisa ser nem ancião para desencadear uma parada como essa. Basta só alguém muito mal intencionado. Principalmente se você não for ancião, porque essa noção de você espalhar, de espalhar doenças, né, é uma coisa muito moderna, tá ligado? De você usar a doença como uma tática de guerra, entendeu? Aliás, não é tão moderno porque eles já envenenavam água lá na Idade Média e tal, durante guerras, já existia esse tipo de tática. Mas assim, essa lore sheet, ela traz um viés moderno, entendeu? Um viés científico sobre a maldição. E aí você talvez tenha que lidar com a possibilidade de que realmente não é uma maldição, é uma doença no seu jogo. Entendeu? De novo, sair dos pontos de conforto, entendeu? E você ter uma realidade alternativa, longe do plot imposto ali no mundo das trevas, em que alguém vai fazer essa terrível descoberta de que o tempo todo não é uma terrível maldição. Não tem essa de, Deus amaldiçoou Caim para a quatro. Cacete, é uma doença. Entendeu? É uma doença antiga como qualquer outra. Extremamente antiga. Exatamente. Rafael, ou melhor, é uma doença sobrenatural. Mas ainda assim uma doença que pode ser tratada. Exatamente. Entendeu? Rafael, passe aí pra gente as características da lore sheet. Bom, essa aqui eu vou precisar colar porque eu preciso repetir. Eu acho essa lore sheet tão bosta. Mas tão bosta que eu recalquei ela. Apagou da minha mente. Ó, o primeiro é a detecção. A praga do sangue se manifesta no vampiro de várias formas, dependendo da encarnação da doença. Assim como a maldição que aflige os vampiros evolui, assim é preciso dos experts que buscam estudá-la e curá-la. Você é um desses vampiros, que conhecem todos os sintomas associados à praga. Você pode usar esse conhecimento para facilmente determinar se alguém carrega a infecção, ou pior ainda, você pode plantar boatos da existência da praga em seu domínio, usando o fato sobre o rumo da doença. Você ganha 2 dados em qualquer teste de medicina e ocultismo que envolvem a doença. No 2 é a ciência do sangue. Você acredita que a gênese da praga do sangue seja amplamente médica, talvez até tendo começado entre mortais antes de afetar os membros. Seu estudo minucioso da praga do sangue lhe permite simplesmente detectar os caminhos e padrões recentes da doença, analisando onde um hospedeiro infectado pode ter estado, por quem deve ter sido infectado e quando. Tal informação pode ser incrivelmente útil ao tentar quarentenar os pacientes. Você adiciona 2 dados a todas as rolagens de investigação e outros testes para rastrear vítimas ativas da praga. Então, no primeiro nível, você pode... você ganha uma vantagem tanto no estudo verdadeiro da praga, quanto você pode começar a plantar rumores sobre a praga. No segundo, você já tem um bônus para achar verdadeiros infectados sobre a praga. No terceiro, você traça as vítimas dormentes. Você vê as variantes da praga do sangue percorrerem pela terra.
Seu interesse nessa condição vai além do que somente quarentenar e curar os infectados. Você pode seguir o fedor da praga e a aura maldita das suas vítimas. Você já sabe onde os corpos estão enterrados. Fazendo um teste de perseverança mais ocultismo, perseverança é determinação agora, né, pela tradução oficial. Mais ocultismo, modificado dependendo da população vampírica e histórico da praga do sangue na área, você pode localizar o corpo de uma vítima infectada ainda em torpor. Quem são elas e se ainda são contagiosas fica para o narrador. Traduzindo, você faz um teste de determinação mais ocultismo com dificuldade 4, que você pode aumentar ou diminuir dependendo de quantos vampiros tem na população local e assim, outros fatores da doença e tal. Fazendo esse teste, você pode localizar o corpo de uma vítima ainda em torpor, entendeu? De várias que você já conhece, entendeu? Se essas vítimas são um vetor de praga ou não, depende do narrador, mas você já sabe onde tem gente dormindo com essa parada. O nível 4 é a vité curativa. Você acredita que qualquer doença é curável, com a pesquisa certa e a vontade de fazer sacrifícios. Sua vité é limpa da praga de sangue. Você não mostra nenhum sintoma, apesar da proximidade de muitas vítimas. Você acredita que seu sangue pode conter a cura. Mas cientistas de outros clãs precisam de bastante da sua vité para testar essa ideia. Ao dar sangue o bastante para forçar uma checagem de sangue, você pode adicionar 2 dados a qualquer tentativa de confeccionar uma cura, temporária ou mesmo permanente. Então, aqui, ó, no nível 4 você é um vetor de cura. Você pode confeccionar, o seu sangue pode ser capaz de confeccionar uma cura para a doença. O nível 5 é o contrário, você é um vetor da doença. Você tem um segredo. Você carrega a praga do sangue e pode infectar outros com ela. Mas você não demonstra nenhum dos sintomas. Então você é um assintomático que distribui a doença por aí. Esse perigoso legado te permite espalhar sua vité em um elísio ou alimentar um bocado dela para um rebanho famoso e assistir os efeitos terríveis enquanto outros membros sucumbem à praga. Se você se sentir mais altruísta, pode se voluntariar para testes na sua vité e como ela pode ser aplicada pela sua seita como uma arma ou por aqueles procurando uma cura. Os efeitos específicos da sua variante da praga ficam para você e o narrador decidirem. Então, a partir do nível 5, você decide quais são os sintomas da doença e você pode espalhar ela por aí. Entendeu? E, aliás, você pode também, assim, você está fazendo uma doença, entendeu? Você pode explicar qual é o vetor de propagação dessa doença, né? Se é pelo sangue, se é quando você se alimenta da vítima, se é pelo ar, entendeu? Aí fica tudo para você e seu narrador conversarem e como isso pode ser usado como uma arma, entendeu? Tanto por você quanto pela você, entendeu? E como isso te dá uma vantagem, né? Porque quando você se torna essa arma viva, você ganha poder político também, né? Então é isso. Égua, Rafael, quando eu li esse lore sheet, não vou dizer que eu criei antipatia como tu acabaste de relatar mais cedo, mas eu pensei, cara, isso aqui tá mais pra plot de campanha do que lore sheet pra personagem. Sim, é um plot já feito. Aí... Exatamente, esse é um motivo pelos quais eu não gostei, mecanicamente eu não gostei da lore sheet, assim, ela é meio railroad, tá ligado? Ela te dá um caminho pra você seguir. E aí sabe o que me incomoda? A partir do momento que um personagem adota essa lore sheet, ele acaba se tornando o protagonista da narração e os outros vão ser meio que sidekicks dele. Aham. Não, nem sidekick, é coadjuvante mesmo. Eles vão sentar e vão observar acontecer.
sei lá. Exatamente. Eu achei Entendeu? estranho. Tem umas notícias assim que, pelo menos nesse trio básico de quando foi lançado, porque, para quem não sabe, o Vampiro ele foi lançado, mas tanto o Camarilla quanto o Anark já estavam prontos, mas eles só deram um tempinho para lançar logo depois. Acho que foram 4 ou 5 meses depois, porque o Vampiro foi em julho e Anark e Camarilla foi em dezembro, se eu não me engano. Foi. E eles foram lançados juntos, né? Pra ficar Isso. como se fosse Isso. o trio básico, né? De Exatamente. livros básicos. E aí tu É, percebe uma editoração bem diferente de todos os outros livros que lançaram depois. Tu vê que a pegada é diferente. eu acho que o objetivo deles. Aqui estamos especulando, né? Estamos no campo da especulação. Mas eu acho que o objetivo deles aqui foi justamente abrir esse leque para que a gente tenha variantes do cânone, entendeu? Você não ter só um cânone e aquela coisa do mito cainita e tal, e você criar que foi o que eles quiseram fazer no Eren Hunger, entendeu? Uhum. Você ter realidades alternativas, entendeu? E aí você escolhe por qual caminho vai a sua mesa. Mas eu acho que nesse caso eles fizeram tipo um railroad, entendeu? Uhum. Então, como é que você, como narrador, vai evitar que isso aconteça? Eu basicamente eu não sei. Entendeu? Eu gostaria que essa lore sheet ela fosse refeita de forma a praga existir realmente uma praga que afeta o sangue, entendeu? Quem pega essa lore sheet acredita que o vampirismo é uma doença e não uma maldição. E os níveis mecânicos da lore sheet vão representar isso, mas não deixa estabelecido que essa é uma realidade. É uma crença pessoal dele. E ele vai atrás disso. Ele é um pesquisador. Entendeu? Ele tem uma abordagem científica em cima do vampirismo, mas isso não quer dizer que essa seja a realidade. Entendeu? Olha, gostei. Gostei. Ficou E mais aí, interessante desse jeito. e aí que isso fosse mecanicamente aqui. Então fica aí fica o convite para os narradores. Uma coisa bacana, eu vou comentar de leve, né? Aqui. Tem algumas. Antes de sair a Storyteller's Vault, tem a Storyteller's Vault 2.5. Então, a Storyteller's Vault já tem coisa muito bacana lá, publicada. Inclusive o Palavras do Sangue, que é o livro de contos que saiu da galera do B5, acho que é Palavras do Sangue. Mas enfim, antes da Storyteller's Vault sair pro B5, tinham algumas homebrew. Uma das homebrew que eu pesquisei quando eu estava vendo um pouco mais sobre lore sheets foi um site do Seattle by Night. Uma galera que tá fazendo um by night de Seattle e tal. E uma coisa bacana que eles fizeram, que vocês podem ou não aderir, nem todas as lore sheets são usáveis em todos os lugares. Isso a gente já comentou aqui, entendeu? Por exemplo, a Helena ela é uma personagem de Chicago. Se eu tô jogando em Belém, como é que eu vou ser um descendente de Helena? Como é que isso se reflete no meu cenário? Como é que isso se reflete no meu cenário? Entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu passei especificamente foi eu tava jogando Natal by Night com o Everton e eu peguei descendente de Montano. O primeiro nível da lore sheet do Montano é que você pode mandar uma carta para ele a qualquer momento. Só que, mano, o Montano não tá em Natal. O Montano é um La Sombra de quarta geração. Ele é o filho mais velho do antediluviano La Sombra. Ele não tá em Natal. Entendeu? Então, como é que o pessoal do Seattle fez isso? Algumas lore sheets não são acessíveis, ponto. Você não pode pegar. Outras lore sheets você pode pegar alguns níveis. Então, sei lá, você pode pegar o nível. No caso do Montano, você pode pegar o nível
Você pode pegar do nível 2 ao 5. O primeiro nível você não pode pegar porque você precisaria da presença do montano. Entendeu? E outras lore sheets, eles propõem poderes alternativos. Então, ao invés desse poder nível 1 do Montano, em que eu mando uma carta pro Montano e ele me responde, eu tenho alguma outra coisa lá que eles inventaram, entendeu? Então, usem isso, se apropriem disso. Eu vou pegar essa lore sheet aqui, mas eu não quero esse nível, eu quero um outro nível, um nível alternativo. Criem níveis alternativos, porque essa é a janela para você criar suas próprias lore sheets. Boa. Entendeu? Boa. Porque, por exemplo, no Chicago tem agora eu não lembro qual que é o nome da lore sheet, mas tem uma lore sheet sobre os Bahari, que nada mais é que uma adaptação cultivar, se chama. É sobre um culto Bahari em Chicago. É uma adaptação do Bahari que já tem no livro básico, entendeu? Então você pega uma coisa geral que está lá no livro básico e você torna específico para o seu cenário, entendeu? Então, se tiver um culto Bahari no meu cenário, no meu Belém by Night, no meu Natal by Night, como é que é o culto Bahari dentro deste meu cenário? E aí você cria poderes específicos, entendeu? Então você já tem uma janela para você criar suas próprias lore sheets. Isso eu acho bacana. E aí talvez para essa lore sheet da Praga do Sangue, isso seja bacana, você usar alguns níveis dela e mudando alguns outros, entendeu? Adaptando outros para que isso aqui não se torne, entendeu? Porque o cara que pega essa lore sheet no nível 1, ele já sabe qual é o nível 5. Ele já sabe para que lado da história tá indo. Ele já sabe que é uma doença, ele já sabe que a doença existe, ele já sabe que lá pra frente ele vai poder criar os sintomas da doença, ele já sabe que ele vai ser infectado, ele já sabe que existem outros infectados, ele já sabe, já tem o roteiro da história. Entendeu? Então muda isso. Fala pra esse cara que vai pegar lore sheet, você vai pegar o nível 1 e dos níveis em diante eu vou criar. E aí você pode pegar ou não, continuar seguindo nessa lore sheet. E a lore sheet ela vai ser criada durante o jogo, mediante as interações do cenário. Entendeu? Porque percebe que no nível 1 você só tem boatos, entendeu? Inclusive você dissemina boatos. E talvez no final das contas sejam só isso, boatos. E aí você vai criar a lore sheet inteira em cima desses boatos de doença, entendeu? Boa. Pô, legal. Gente, não sei se vocês anotaram tudo aí, mas o Rafael deu um monte de dica de você melhorar a sua crônica pegando essa ideia da Praga do Sangue. Bacana, Rafael. Muito show. Bom, vamos encaminhar agora ao final? Bom, então, vamos lá. Gente, de calças curtas aqui, porque você vai me falar pra eu falar as lore sheets da semana que vem, eu não vou saber. Eu tenho aqui já pronta. Pode deixar que eu tenho. Você tem pronta? Tenho beleza. Sim. Deixa comigo. Então, galera. Ufa. Ao vivaço tem essa, gente. Bom, galera, só falta agora uma única lore sheet do suplemento anarco, que é a revolta anarco, né? E para não deixar só uma, a gente já vai começar a lore sheet da Camarilla. E por acaso, a primeira lore sheet da Camarilla nós já pautamos no livro básico do V5, que é a Carmelita Neilson. Então, como a gente já pautou essa, a gente já vai para a seguinte, que é a Fátima Alfacade aloprada pra cacete. Isso aí. Aliás, é um comentário que eu vou fazer na semana que vem sobre a revolta anarquista, mas só para fazer o link, foi na semana retrasada que a gente falou do Salvador Garcia. Na semana retrasada não, na semana anterior, né? A gente falou do Salvador Garcia e agora a gente falou de Cartago. Foi. Percebe como são diferentes visões sobre o que é o anarco, entendeu? Eles têm diferentes visões do que é a existência ideal.
entendeu? Exato. O Salvador Garcia, Não eu há até falei do paralelos. manifesto dele, o Cartago, eles têm o modo deles de pensar, e, na semana que vem a gente vai falar da primeira revolução anarquista, também eles têm o modo deles de pensar, entendeu? Bem lembrado, Rafael. Reafirmando. Muito bom. Então é isso, galera. Tá aqui já as duas lore sheets que nós vamos tratar semana que vem. E, Rafael, vamos dizer um até logo pra galera. Falou, pessoal. Até logo pra galera.